Todo trabalhador, principalmente aqueles mais velhos, deseja se aposentar para descansar ou ter uma renda mais segura todos os meses. Porém, o processo de aposentadoria nem sempre é simples e a Previdência Social sempre dificulta para não conceder o benefício. E a cada ano, as regras sofrem alterações, tornando a busca ainda mais difícil. As mudanças atingem o tempo de contribuição, a idade do trabalhador e uma série de outras situações que exigem a comprovação por meio de documentos e até mesmo perícias. E se o caso for um afastamento por problemas de saúde, a coisa complica um pouco mais. Isso porque o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, exige a comprovação desse problema de saúde por meio de laudos médicos e até perícia judicial. Com tanto trabalho, muitas vezes a pessoa acaba desistindo de buscar o seu direito. Mas nós estamos com uma pessoa hoje aqui na nossa bancada que vai mostrar que não é bem assim. Por mais difícil que possa parecer, é possível garantir esse direito apresentando os documentos certos e fazendo o que o INSS exige. Eu estou me referindo à advogada, mestre e especialista em Previdência Social, Letícia Vieira Matos. Boa tarde, doutora Letícia, seja bem-vinda ao nosso Agora Interior. Olá, boa tarde, Carlos, boa tarde a todos que nos assistem. Muito obrigada pelo convite. Poder falar aqui sobre Previdência Social, é um assunto tão importante e, sobretudo, sobre auxílio-doença também, né? Bom, Letícia, vamos começar. Até a chamada do programa, né, nas nossas redes sociais, tratou justamente da questão de regras da aposentadoria. Porque, por mais que a gente ache que não, a cada ano que vira, né, quando você passa de um ano para o outro, as regras continuam mudando. Não é somente aquela mudança que teve lá atrás. Todo ano tem uma mudança nova. O que está valendo esse ano de 2024, né, para que as pessoas possam iniciar o seu processo em busca da aposentadoria? Bem pontuado, Carlos. Então, é importante a gente falar que, quando a gente fala de reforma da Previdência, nós tivemos a Emenda Constitucional 103 de 2019, foi em novembro, né, de 2019, e que ela trouxe aí 5 regras de transição, que são 5 regras gerais. Isso sem a gente contar o servidor, tanto federal como estadual, né, que a gente tem as suas respectivas aí reformas, como inclusive teve aqui em Marília em 2021, e aí ela traz então essas 5 regras básicas. Então, por que a gente, quando adentra cada ano, é importante a gente falar dessas regras? Porque eu tive essa modificação em 2021, ou seja, a partir ali de janeiro de 2022, a pessoa, né, o segurado do INSS, ele obrigatoriamente precisa verificar, então, se ele tinha direito adquirido, então ele não vai observar a regra de transição, ele obrigatoriamente vai ter direito ali às regras antigas. Se ele não tinha direito adquirido, então, obrigatoriamente, ele vai ter que observar aí as regras de transição. Então, desta forma, nós temos a primeira regra, a regra do ponto ou pontuação, que é uma regra que continua aí mudando. Então, todo janeiro de todos os anos, eu preciso observar qual vai ser a regra aí utilizada, o valor utilizado. Pontuação ou pontos, eu vou utilizar, vou somar a minha idade com o meu tempo de contribuição. Então, no ano agora de 2024, se eu for homem, eu preciso saber se eu tenho aí 101 pontos, somando o meu tempo de contribuição com a minha idade. Eu, sendo do gênero feminino, eu preciso saber se eu tenho um mínimo de 91 pontos. Ah, doutora Letícia, mas é só essa regra aplicada? Não, eu também tenho uma segunda regra, que é a regra da idade progressiva, que igualmente ela sofre alteração aí no decorrer da entrada do ano, né? Então, como que funciona? A regra da idade progressiva, como já diz o nome, eu vou aumentando a minha idade. Então, agora no ano de 2024, o homem obrigatoriamente precisa ter 63 anos e meio. Olha que interessante, porque até então a gente não tinha essa possibilidade, ou era 65 ou era 60, não tinha essa quebra aí de tempo, né? A mulher, obrigatoriamente, ela também vai aumentar, ela vai precisar ter 60 anos e meio, até chegar aonde, né? Até chegar, por exemplo, 62 anos. Quando eu falo de regra de transição, que eu falo as 5, essas duas apenas que vai continuar sofrendo modificação. A cada ano que passa, elas alteram. Isso. Aumenta a exigência da pontuação e aumenta a idade. Exatamente. E aí, nessa questão, Carlos, muita gente pergunta assim, mas e se no ano de 2023 eu já tinha preenchido a pontuação? Não tem problema. Se você preencheu a pontuação no ano de 2023, porém
não requereu a sua aposentadoria, vale a regra de 2023. Porque é sempre interessante a gente observar isso, porque quando a gente fala de regra de transição, eu preciso saber quando você efetivamente tinha o direito. Então, se você tinha no ano de 2023, mas por algum motivo, ou simplesmente porque você não quis, você não pleiteou perante o INSS esse benefício, você vai continuar tendo direito àquele tempo, aquela regra daquele ano. É isso que muitas pessoas elas têm dúvida. Muitas acreditam assim, findou lá em dezembro de 2023, eu não dei entrada por algum lapso, então obrigatoriamente eu vou entrar na regra de 2024. Não, essa mudança que ocorre aí todos os anos vai ser exclusivamente para aquelas pessoas que não têm direito adquirido. E aí, só para a gente finalizar a questão das regras, então eu tenho mais 3 regras. Então eu tenho a da pontuação, conforme eu já disse que muda, eu tenho da idade progressiva, porém eu tenho outras 3 que após a emenda constitucional elas continuam as mesmas. A pessoa que não teve direito adquirido, ela vai ter que observar, que seria da idade. Né? Então a da idade ela continua a mesma para homem. Eu preciso ter 65 anos de idade e um mínimo de 15 anos de carência. O que é carência, Letícia? Carência é aquele tempo que você precisa ter mínimo pago perante o instituto. Seria um tempo de contribuição. Aquilo que eu contribuí. Exatamente. Popularmente falando, embora a gente tecnicamente sejam institutos diferentes, para vocês entenderem exatamente isso. É aquilo que eu preciso minimamente pagar para ter direito ao meu benefício. E ainda eu tenho as 2 famosas regras de transição, que é do pedágio, que é tanto do pedágio 50% como do pedágio do 100%. Como que funciona? 50% eu precisava observar lá em novembro de 2019, quando eu tive a promulgação da emenda constitucional, quanto tempo faltava se eu fosse, por exemplo, mulher, para chegar lá nos meus 30 anos de tempo de contribuição. Essa regra ela é exclusiva para aqueles beneficiários que faltavam 2 anos para se aposentar. Isso significa que, se faltava mais tempo, seja homem ou mulher, já não é aplicável ao meu caso. Por isso que, inclusive, Carlos, é interessante a gente saber cada nuance, cada detalhe dessas regras, porque se você for estudar cada uma, você vai dizer, essa daqui para mim é importante, essa daqui não é cabível. Por exemplo, a regra lá da progressiva, que eu falei da idade progressiva, ela é interessante para aquela pessoa que, embora não tenha a idade ainda para atingir, ela tem muito tempo de contribuição, ela pagou muito tempo, né? E também nós temos, então, por último, o pedágio 100%, que é uma regra que o cálculo de benefício é maior, né, melhor inclusive, porque eu vou fazer simplesmente uma média aritmética daquelas contribuições do segurado desde lá de julho de 94, né, tendo em vista que a revisão da vida toda ainda não foi definida, e aí eu não tenho redutor. Então veja que é uma regra, eu preciso trabalhar mais, eu sempre brinco, mas é verdade, o INSS não te dá nada, né? Ele não vai te dar nada de graça. Então ele fala assim pra você, do 100% eu tenho que ver quanto tempo faltava lá na emenda constitucional. Faltavam 5 anos, eu vou ter que trabalhar o dobro, por isso que é 100%, diferente das de 50%, que eu vou trabalhar o quê? A metade, né? Então eu vou ter que trabalhar o dobro, porém o meu benefício vai ser vantajoso. O cálculo dele eu não tenho redutor, eu não tenho fator previdenciário, né? Eu não tenho aquele cálculo, por exemplo, do 60% mais 2% que exceder ali 15 anos ou 20. Então, e aí, não sei se você me permite, até emendando aqui. Claro. Por isso que eu sempre falo, tanto para os clientes como para as pessoas que me mandam pergunta lá no Instagram ou no Facebook, de suma importância, pós-reforma da Previdência, pós-emenda constitucional, é de suma importância que seja realizado o planejamento previdenciário desse segurado. Porque eu vou ter uma tecnicidade, né, o advogado previdenciarista, ele vai ter uma tecnicidade que a pessoa ela não tem. Então você consegue aferir qual valor de benefício você vai ter direito, qual regra de transição é melhor, será que hoje de fato é vantajoso eu me aposentar agora em 2024, ou se eu contribuir por 2 anos ou até mesmo 3 anos, esse valor de benefício ele não vai aumentar. Então, eu estou planejando a sua vida previdenciária, né? Muitas vezes a pessoa chega até no escritório ou chega no sindicato, porque esse planejamento previdenciário pode, inclusive, ser feito por servidor público, e aqui eu deixo até um adendo em relação a isso.
servidor público municipal. Eu tenho também reforma da Previdência, eu tenho 2 regras de transição, ficou mais difícil, ficou mais complicado. Então, é de suma importância esse trabalhador, seja da iniciativa privada, seja servidor público, ter esse acesso, né, ter essa acessibilidade previdenciária e esse auxílio previdenciário aí de um advogado. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Letícia Vieira Matos, está falando para a gente aí a respeito das regras de transição, das regras para a aposentadoria. Eu queria continuar com a temática da aposentadoria, mas entrar num ponto que, pelo menos antigamente, eu ouvia muito meu pai comentar, eu ouvia muitos mais velhos comentar, com relação a comprovar tempo de contribuição. Principalmente aquele trabalhador rural que trabalhava sem registro. Isso ainda continua existindo? Ainda vale, por exemplo, o testemunho que indica que houve o trabalho rural? Boa. Como é que está essa situação atualmente? Excelente pergunta, Carlos. Então, a gente está falando da aposentadoria rural. E a gente fala da aposentadoria rural especial, que é aquela que, embora eu tenha o trabalho, né, o labor ali na parte rural, eu não tenho um vínculo, eu não tenho uma carteira assinada. Então, não é aquele trabalhador que está ali registrado, mas é justamente aquele trabalhador que muitas vezes, desde os 7 anos, que inclusive essa idade ela é reconhecida hoje de forma administrativa pelo INSS, ela já trabalhava naquela propriedade rural. E como que eu comprovo isso? A gente ainda tem essa possibilidade de comprovação, só que hoje o INSS, por meio de toda a sua instrução normativa, ele não aceita a prova meramente testemunhal. Então, se eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo, ou tinha uma propriedade ali ao lado, eu posso utilizar essa testemunha para reconhecer o meu vínculo com a terra, com esse serviço? Posso. Porém, essa prova ela não pode ser exclusiva testemunhal. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter documentos que possam aferir que eu tive essa atividade. Doutora Letícia, quais documentos? Eu vou aqui trazer a título de exemplos para vocês. Se você era uma pessoa que produzia e vendia, né, algum produto, seja aí cultura branca, né, qualquer coisa que seja, leite, você tem as notas fiscais, né? Eu sei que é mais difícil, às vezes a pessoa ela, tem mais essa questão do trabalho, ela não pensa que lá na frente ela vai precisar, porém é um documento importante, nota fiscal do produtor. Eu tenho, por exemplo, registro no sindicato, né? Eu sempre fui do sindicato rural, eu tenho esse vínculo. Pode também servir como prova? Pode, né? Outra questão, eu estudava na escola rural, né? Então eu tenho às vezes clientes que têm até o boletim dessa escola. Olha só. E lá, exatamente, e lá eu consigo verificar o nome da escola, qual que era a localização. Então, de fato, essa pessoa, ela realizou essa atividade rural. Uma outra questão bem interessante, certidão de nascimento de antigamente, aferia, né? Qual que era a profissão do pai, qual que era a profissão da mãe. Agricultor, exatamente. Então, é uma ótima... É um documento. É um documento. E a certidão de casamento, né? O cônjuge ali, qual que é a profissão dele. Então, vejam que você tendo simplesmente a testemunha é interessante, porém eu preciso obrigatoriamente somar com outro tipo de prova perante o INSS. Uma nota fiscal de uma eventual compra de insumos, por exemplo, de adubo. Maravilha. Ou de vacina, também serve. Não precisa ser necessariamente uma nota que ele deu. Pode ser também uma nota que ele recebeu em função de compras que ele fez para a lida agrícola dele, né? Isso, muito bom, bem pontuado, Carlos. Isso, eu posso trazer uma nota fiscal de algo que eu tive que comprar para minha lavoura ou para minha criação. Isso é muito interessante porque, por exemplo, a última audiência que eu fiz, há essa necessidade de comprovar. Então, o próprio juiz, ele faz esse tipo de pergunta. Você comprava tal insumo? Então, ele vai olhar qual que era a quantidade. Será que era uma quantidade para uma atividade rural, de fato? O que o senhor realizava com esse insumo? Como que era a criação? Então, vejam que são assim, pontos importantes. Por quê? Porque se de um lado eu estou pleiteando uma aposentadoria que eu nunca tive um vínculo com um documento ali numa carteira, eu preciso, por outro lado, comprovar que realmente essa atividade existiu. Então, por isso que, embora seja meio chato, eu falo, é chato, os detalhes, é algo que, se você conseguir trazer esse conjunto probatório, você consegue a sua aposentadoria rural. Doutora Letícia, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais subjetiva agora, por conta da impressão que nós temos, né, que o cidadão tem. Parece que a Previdência ela cria uma série de situações
para dificultar a concessão da aposentadoria ou do auxílio para o cidadão. É isso mesmo ou é impressão nossa? Ótima pergunta, eu sempre gosto de falar desse tema, porque infelizmente, ainda mais nos últimos anos, nós observamos a Previdência Social, que é um direito social, né, assim como alimentação, assim como moradia, sendo olhada, na verdade, meramente sob o viés econômico. E isso nos dá mais respaldo quando a gente observa que a própria reforma da Previdência trouxe esse viés econômico. Então eu trago uma reforma que eu não me preocupo, por exemplo, com aquele trabalhador que está exposto a agente nocivo, que é a aposentadoria aí especial, né, de enfermeiro, de mecânico, o que seja. Simplesmente eu mudo toda a logística de contribuição, toda a logística de tempo e idade, simplesmente porque eu quero diminuir o ônus do INSS, né, o valor que esse trabalhador representa para o INSS. Então, sem dúvida alguma, sim, nós observamos cada reforma, e lembrando que essa não é a primeira, né? Nós temos aí cerca de 6 reformas no histórico da Previdência Social no Brasil, mas sem dúvida alguma foi a mais drástica, foi a mais rápida, foi a que menos teve diálogo com a sociedade, que é o mais importante. E outra, diálogo com os profissionais da área. Que ponto que a gente precisa mexer? Que ponto que eu preciso preservar? Nós temos inclusive mudanças, assim, uma previdência, que eu só consegui tirar a aposentadoria rural e a aposentadoria do deficiente. O resto foi dizimado, né? Sobretudo quando eu tenho aumento da idade de uma mulher, sobretudo como eu disse da aposentadoria especial, eu tive aí o aumento e maior dificuldade de acesso a esse trabalhador que está exposto a agente químico, físico, biológico. Então, sem dúvida alguma, sim, nós observamos essa dificuldade de acesso à Previdência, e quando a gente fala de regra de transição é exatamente isso, porque eu estou aumentando a sua idade, eu estou aumentando o seu tempo de contribuição, estou diminuindo o seu valor de benefício. Por quê? Porque eu estou complicando o seu cálculo ali para você ter acesso ao benefício. Então, infelizmente, é isso que a gente observa hoje no Brasil. Vamos falar agora da questão daquele trabalhador que ele ainda não está em condição de aposentar, mas ele tem um problema de saúde sério que o impede de trabalhar. Ele também tem respaldo do INSS para ele não ficar sem renda. O processo para ele obter o auxílio doença ou até mesmo aposentar nessa condição, ele é um pouco mais complicado. Quais são os passos para que o trabalhador consiga garantir esse benefício? Bem lembrado, quando a gente fala então desse benefício, a gente está falando do famoso auxílio doença, né, que pós-reforma passou a ser denominado aí de benefício por incapacidade temporária. Mas eu gosto de falar o auxílio doença porque popularmente é o mais conhecido. A gente precisa observar alguns requisitos para a concessão desse benefício. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter uma incapacidade por trabalho. E aqui eu não posso confundir a incapacidade laboral com deficiência. Então, eu estou falando que aquela pessoa, embora ela esteja trabalhando, ou ela tenha vínculo com uma empresa, ou mesmo ela não tenha vínculo, né, se ela tiver preenchido todos os outros requisitos, ela pode ter direito a um benefício concedido pelo Instituto, que vai substituir a renda dela que ela tinha quando ela trabalhava. Além da incapacidade laboral, obrigatoriamente eu preciso ter a carência para o meu benefício. Então, exceto algumas doenças como a própria neoplasia maligna, que é o câncer, que são doenças mais graves, eu preciso ter carência aí mínima de 12 meses. Como assim, doutora Letícia? Significa que eu preciso pagar, preciso ter lá no Instituto, lá no meu CNIS, obrigatoriamente 12 meses pagos de forma correta. Isso aqui é muito importante lembrar, para eu ter acesso a esse benefício. Fora isso, um terceiro requisito para o auxílio doença seria a qualidade de segurado. Doutora Letícia, qualidade de segurado, eu também não sei o que é isso. A qualidade de segurado é o que demonstra que você está com vínculo com o INSS. Então, vejam que é diferente da carência, tá? Então, eu tenho a carência, contribuir 12 meses. Ok, é só isso? Não. Eu preciso ter uma ligação recente com o INSS. Quer dizer que, na maioria dos casos, né, aí tem algumas exceções, se eu parei de contribuir há mais de um ano, eu não vou ter direito. Quer dizer que o meu vínculo com o INSS está distante. Então, só para vocês entenderem, essa seria aí a qualidade de segurado. Se eu preenchi esses 3 requisitos, eu posso pleitear o meu benefício perante o INSS. O que vai acontecer? Pós-pandemia, né, nós temos a possibilidade da documentação médica, que seria a perícia indireta. Então, eu posso aferir, o INSS ele pode aferir a sua incapacidade por meio desse documento. Você não vai obrigatoriamente passar por uma perícia.
Letícia, o que você acha disso? Você recomenda? Eu, Letícia, não gosto. Eu, Letícia, sou tradicional, a pessoa está incapaz, eu prefiro que ela passe realmente pela perícia, que o médico verifique de forma presencial. Até porque, Carlos, a gente precisa observar que, infelizmente, embora a gente tenha a gente tenha já tecnologia para muitos, há muitas pessoas, inclusive simples, que não têm acesso a essa tecnologia. Então, como eu vou falar para uma pessoa mais humilde, mais simples, fazer esse requerimento online no INSS, saber quais são os requisitos desse documento médico, porque não é qualquer documento, eu tenho requisitos para esse documento, sob pena, inclusive, do INSS negar esse benefício. Como eu vou falar para ela, como ela vai fazer lá o pedido, o que ela tem que esperar, onde ela vai... Então, assim, vejam que não é seguro. Então, eu falo sempre que é interessante procurar um advogado, fazer esse requerimento, e eu, Letícia, gosto da perícia presencial. Foi feita essa perícia, se for verificada a sua incapacidade, vai vir um deferimento desse benefício, né? Vai ter lá a quantidade de tempo, né? Isso você vai conseguir ver na declaração de benefício no meu INSS, que você vai juntar, você vai entrar no sistema com o seu login e senha. Porém, que é o mais complicado, Carlos, pode vir um indeferimento, o famoso não quero você está apto para o trabalho. E aí eu sempre faço a pergunta, o que eu faço? Nessa situação, você tem dois caminhos. Ou você vai judicializar essa demanda, vai entrar com uma ação, vai falar para o juiz, olha juiz, o INSS, embora tenha negado o meu benefício, o meu médico particular está falando que eu estou incapaz para o trabalho. Então você vai passar por uma perícia do juízo, né? Por meio de um médico nomeado pelo juízo. Eu acho muito interessante isso. E essa, na verdade, é uma resposta para a população de falar o quê? Olha, eu tenho uma negação do INSS, mas essa não é o fim da linha. Isso quer dizer que quem dá a última palavra não é o INSS. Porque é muito cômodo, né? Eu estou pedindo algo ali para o dono do jogo, se eu tenho ou não razão. Então, quando eu saio da esfera administrativa, eu tenho uma outra pessoa decidindo, que é o próprio juiz. Então, ocorreu isso contigo, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo? Não entre em desespero, não ache que essa é a última resposta. Sempre procure aí um caminho de um advogado previdenciarista que ele vai poder ou judicializar ou você recorrer via INSS, que é no âmbito administrativo. Estamos conversando com a advogada especialista em Previdência, Letícia Vieira Matos, que está participando do nosso programa hoje, esclarecendo dúvidas e dando orientações com relação à questão da aposentadoria e também, agora, recentemente, em razão de uma pergunta que a gente fez, com relação aos afastamentos da aposentadoria devido a algum problema de saúde. Agora, eu quero aproveitar, doutora Letícia, e abordar contigo também o seu trabalho no sindicato, né? A doutora Letícia, ela é uma das advogadas do Departamento Jurídico do Sindimar, Sindicato dos Trabalhadores dos Serviços Públicos Municipais, né? A gente tem um contato até mesmo regular, foi isso até mesmo que motivou o nosso convite para ela vir falar desse tema que é tão relevante, que é a aposentadoria, que para algumas pessoas, para alguns trabalhadores, é um verdadeiro tabu, né? Tem um trabalhador que até arrepia quando você fala, não vou conseguir me aposentar, mas por quê? Porque eu trabalhei na zona rural, não tenho como comprovar aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? E por isso foi interessante a gente trazer a doutora aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, fala um pouquinho do seu trabalho no sindicato, né? Como é que tem sido as demandas lá no sindicato? Muito trabalho, a gente acompanha a queda de braço dos servidores com a administração pública. Isso tem exigido muito de vocês? Porque é você e a doutora Elisângela, né? Exatamente. Então, a gente tem esse acompanhamento, eu trabalho em conjunto com a doutora Elisângela Volpe. O nosso trabalho, ele é exatamente esse trabalho jurídico de acolhimento desse servidor. Então, a primeira coisa que eu falo para os servidores é que eles são filiados e eles não sabem o quão benéfico é ter essa assessoria jurídica. E não é unicamente quando, eu vou me aposentar amanhã. Não, mas é no decorrer do seu trabalho. Então, você tem uma demanda trabalhista, problemas que não sabe como resolver, até mesmo questão de assédio, né? Que nós fazemos uma campanha muito interessante lá sobre assédio. Há servidores que chegam hoje para mim e falam, nossa, eu não sabia que tal conduta configurava assédio. Sim, configura, né? Daí a importância de você ter, então, essa assessoria. A questão do próprio cálculo, né? Eu preciso de um cálculo previdenciário, ou licença-prêmio, ou até mesmo aí da entrada na sua aposentadoria. Então, eu falo, é um valor que o próprio servidor, ele paga, que é um valor mínimo, e você tem aí uma tutela, uma assessoria jurídica
muito boa, né, que nós atendemos lá durante a semana. Então, assim, sempre, servidores, né, vá atrás dos seus direitos, procure essa assessoria, estamos lá à disposição de vocês. A casa é de vocês, né? Eu sempre falo isso. E saiba e vá atrás dos seus direitos, né? Não deixe para quando... Inclusive aqui, até estava esquecendo de falar, até a questão de processo administrativo, que é uma área que eu trabalho lá no sindicato, Previdência Trabalhista e processo administrativo, que a pessoa, às vezes, recebe uma notificação da corregedoria, não sabe o que fazer, então procure um advogado, procure se instruir. Às vezes a pessoa ela chega desesperada, nossa, já fui demitido, doutora Letícia, é isso? Não é isso, né? Obrigatoriamente tem o contraditório, a ampla defesa, você vai ser ouvido, vai ter juntada de documentação, então é algo muito importante, não fique sozinhos, né, de forma geral, nessas demandas. Nos procure, estamos ali para te dar assessoria jurídica e o lugar é todo de vocês. Uma das conquistas mais recentes do sindicato, através do departamento jurídico, foi o reconhecimento do Tribunal de Justiça de que a última greve realizada pelos servidores não foi ilegal, né? A prefeitura estava tentando, judicializou para tentar considerar a greve ilegal e saiu um despacho do TJ dizendo que a greve não foi ilegal, né, doutora? Isso, inclusive essa é uma dúvida muito frequente, né? Eu e a doutora Elisângela Volpe, nós na verdade fizemos essa defesa, foi uma ação que a Prefeitura de Marília ela entrou no ano passado exatamente para tentar coibir ali qualquer movimentação acerca do dissídio. Então nós tivemos essa decisão do tribunal que saiu agora no começo de fevereiro, inclusive eu estive em São Paulo fazendo a sustentação oral para a gente não ter nenhuma dúvida, né, de que fosse ganhar. E o que o tribunal entende? Que, embora a prefeitura do município tenha entrado com essa ação, não tinha mais objeto. Não tinha por que se requerer uma ilegalidade de um movimento que não sequer existiu. Então, era uma forma, sem dúvida alguma, da prefeitura coibir, trazer essa pressão. Então, foi uma vitória interessante. E um adendo que eu faço aqui, que quando houve essa ação ano passado, nós do próprio sindicato entramos também com uma ação sobre a falta injustificada, que são dois objetos diferentes que as pessoas estão tendo muitas dúvidas. Então, o que a gente quis fazer? A gente quis pecar para mais, né? Então, a gente tinha essa ação, aí veio a prefeitura de forma, inclusive, irregular e entrou com a falta injustificada. Por que de forma irregular? Porque mesmo que a greve tivesse sido considerada aí ilegal, eu não posso ter falta injustificada para um servidor que está exercendo um direito constitucional de greve. Lembrando que hoje eu tenho a lei de greve, que ela é utilizada de forma analógica ao servidor federal, estadual ou municipal. Então, eu só posso ter uma FI, uma falta injustificada desse servidor, se ele não tiver o pagamento daquele dia ou o desconto, né? Que é uma coisa interessante também. Então, o desconto eu tenho, porque eu tive uma paralisação. Ok, isso é regular. Você estava ali, não estava trabalhando, vai ter o desconto. Agora, você obrigatoriamente ou automaticamente considerar uma falta injustificada, isso não existe. E aí, em decorrência disso... Isso é uma arbitrariedade, né? Exato. E aí, em decorrência disso que nós entramos, tem uma ação em trâmite que está para sair sentença sobre isso, sobre não ser falta injustificada. Então, eu acho interessante trazer esses pontos, porque eles são técnicos, são jurídicos e apresentam muitas dúvidas em relação aos servidores. Perfeito. Nós conversamos aqui com a doutora Letícia Vieira Matos, advogada especialista em Previdência Social, em questões administrativas também, né, do servidor público e tudo mais. Também domina direito do consumidor, né? A gente vai trazê-la aqui também, qualquer dia desse, para a gente falar das questões de direito do consumidor, que ela tem uma carteira de atuação aí bastante ampla. Doutora, muito obrigado por sua participação, por abrir um espaço na sua agenda para vir falar com a gente. Horário de almoço, né, gente? Ela veio correndo para cá para falar com a gente. A nossa bancada estará sempre à sua disposição para a gente estar abordando esses temas aí de interesse público, de interesse da população. Eu que agradeço, eu agradeço pela oportunidade, agradeço ao Carlos pelo convite. É sempre muito importante, eu falo, trazer o direito para fora do escritório, para fora dos locais aí privilegiados. Então, tanto o direito consumidor, previdenciário, trabalhista, são áreas muito importantes, são áreas que sempre tem muitas dúvidas. Então, muito obrigada, foi muito bom estar aqui contigo.